Ao longo de toda essa série de programas Diálogo, temos tido aqui encontros emocionantes, mas este de hoje é particularmente tocante, sobretudo a mim, porque hoje eu vou conversar com alguém do qual eu me sinto constituído, alguém que me constituiu. Eu sempre digo por aí que tem algumas pessoas que foram as minhas universidades. Nireis é uma delas, enfim, o Liberal de Castro. E aqui eu estou com uma das minhas universidades, um homem que é uma universidade, meu amigo, um dos meus pais culturais, Cristiano Câmara. Que bonito encontrar você, Cristiano. Talvez as pessoas não estejam entendendo, mas eu nasci para a cidade, para o mundo, da cultura, dos livros, dos discos, da cultura brasileira, frequentando a casa do Cristiano. Pois é. Que é uma casa, claro, privada, mas aberta, de janelas abertas, de portas abertas, recebendo as pessoas. Você é um patrimônio do Brasil. Eu costumo dizer que lá em casa não tenho lá dentro. Mesmo porque a casa é um reflexo do dono, né? E o meu médico, há pouco estava falando, ele disse que eu sou muito transparente, né? Daí eu não entendi essa história, sigilo bancário, escuta não sei de quê, e ttt. O que eu estou falando aqui eu posso falar em qualquer canto, se quiser eu dou meu telefone e tal, só não dou meu CPF e tal, porque tem negócio de... O Cristiano é um pesquisador de música popular brasileira, de cinema. É um homem de uma cultura extraordinária, é um autodidata e que tem uma casa na Rua da Escadinha, né? A famosa Travessa Baturité, onde ele recebia as pessoas e recebia. É emocionante para mim, porque ele recebia, mas eu não era esse cabrão aqui, não, passado dos 50, não. Eu era um menino e ele me recebia desse mesmo jeito, me mostrando as coisas e como se estivesse recebendo. Ele recebe todo mundo como se estivesse recebendo a pessoa mais importante do mundo na sua última visita. Mas ele está sempre falando como se fossem as últimas palavras que ele pudesse falar. E é mesmo. É o tal negócio. Daí eu ter posto naquele oitão que tem de lado assim do campo. Tá? Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava. Então você tem que viver bem o dia de hoje. Porque o amanhã está por vir e o ontem já passou, né? A exclamação de cada instante. Né? Tem que viver a exclamação de cada instante. Eu fico com muita pena quando a pessoa vive de projetos. Não, eu estou projetando fazer isso, eu estou projetando fazer aquilo e tal. Eu abro o jornal ou ligo uma televisão, faleceu há pouco fulano de tal. Que projetava, falei, rapaz, projete viver, rapaz, pelo amor de Deus. Né? Agora a Dovina estava me falando, olha, o Ricardo era bem mais magro e tal. E eu notei isso, você se deu bem com a vida. Eu era um menininho de 14 anos, de 11 anos, quando eu frequentava a casa do Cristiano, da Duvina, mas eu era da casa mesmo, eu era de tomar meu café com pão, se lembra, Cristiano? Café com pão, ali na cozinha, todas as 3 horas da tarde, a merenda, a famosa merenda, colocando o pão dentro do café e comendo, não era assim? Agora, rapaz... Regada a discos, porque o Cristiano tem uma coleção de discos extraordinária, né? De famoso vinil. Eu ainda fui mais pretensioso, porque eu tendi também para o clássico, né? Sim, aliás, música popular brasileira e coleção de clássicos, sim. Eu vim do erudito, por sinal que fazia umas certas restrições que não ficava bem nos meios eruditos e tal. Beethoven, por exemplo, eu só tolero o Beethoven da primeira e segunda fase. A primeira, ele próprio não se tolerava. Por quê? Porque dizia que era muito clássico. E, de fato, lembra muito Mozart e principalmente o Haydn, o professor dele, né? É da Sonata ao Luar, né? Furelise. Furelise ele chegou a jogar fora, com Adelaide e outras canções. E tudo. Furelise? Sim, porque era fácil demais. Aliás, eu tenho... que hoje serve até de descanso de telefone, exatamente. Jogou fora. É de 4 anos antes dele morrer. 1823, ele faleceu em 27. Exatamente. Exatamente. É impressionante. Mas olha... Porque, agora isso aí também... Eu vendo essas biografias, porque você tem que ver, o autodidata sofre por isso.
porque não tem aquela orientação do livro, né, do professor e tal. Agora, ele enriquece mais, porque o horizonte... Claro, abre mais, eu me não é? considero também, de certa forma, um autodidata, porque eu abandonei a escola muito cedo, né? Fui fazer aqueles supletivos, aquelas coisas Sim. todas, e fui fazer a universidade, eu sou formado na Universidade Cristiano Câmara. É uma das universidades, né? Morando ali, conversando Então, diariamente com Cristiano e Duvina. Então há um perigo muito grande no músico. É ele deixar de gostar de música. Porque normalmente o músico não gosta de música. Ele gosta das dificuldades que possa encontrar no pentagrama. E que ele possa demonstrar, possa vencer e tal. É aquela história que você estava me chamando a atenção há pouco, do esplendor, né? Daquele feérico e tudo mais e tal, e do comunicador, do intimista, do que se comunica, né? Mas olha, o nosso programa se pauta pelos objetos que o sim. convidado traz. É porque eu fiquei tão empolgado com a presença que até do Cristiano, e já fiquei aqui conversando como se estivesse aqui na cozinha da Duvina, né? Com aquele pãozinho e a manteiga patrícia. Mas olha, o Cristiano trouxe coisas lindas que tem a ver com essa coisa que o Cristiano também me ensinou tanto. Eu virei, inclusive, um pesquisador de teatro, um colecionador de coisas de teatro, um professor de universidade de história do teatro, porque fui criado por essa gente, né? Pelo Nirês, pelo Cristiano. E ele me trouxe aqui algo que é exemplar dessa vocação para pesquisa. Olha o que ele trouxe. Olha aqui, um livro de 1936, uma edição de 1936, da famosa Crestomatia. Eu me lembro, eu procurei o castelo, ali na Dom Manuel 339, sabe? Por sinal que tiraram até o nome. Ou não sei por que os padres fizeram isso. Com versos escritos dos melhores escritores brasileiros e portugueses. É a 6ª edição da famosa Crestomatia. Por que você trouxe? E eu queria que você contextualizasse, explicasse às pessoas mais jovens que não sabem da importância desse livro para gerações, Exatamente. para várias e várias gerações. É uma espécie de bíblia estudantil, não é? Que o fulano tinha que ver aqueles textos direitinho. Tem texto até do nosso ex-arcebispo, do Antônio de Almeida Lustosa. É uma antologia com poemas e contos e crônicas, etc. Tem até aquela famosa, que todo mundo se lembra, que é a história de um cão. Eu tive um cão chamado Veludo. Eu tenho que ver. Tá aqui. Você tinha marcado até, né? Ah, a história de um cão, tá aqui. Eu tive um cão, chamava-se Veludo, magro, asqueroso, revoltante, imundo. Para dizer numa palavra, tudo, foi o mais feio cão que houve no mundo. E aí vai descrevendo a relação do homem com o cão. Exatamente. Né? Na realidade, o cão foi o único que o salvou. Exatamente. Ele recebe aquele cão asqueroso, vira-lata, né? E se afeiçoa ao cão, ele trata mal o cão. É como quem diz, não é porque normalmente as pessoas se prendem muito à aparência. Né? E depois termina o seguinte, é de Luiz Guimarães, é? É de Luiz Guimarães. Depois ele vai jogar fora o cão, né? Exatamente. O cão manda embora, o cão volta. E finalmente ele bota o cão na água. E depois, quando ele chega em casa, percebe que o cão. Que ele perdeu uma joia de estimação da mãe, não é isso? Exatamente. E de repente ele olha e vê o cão trazendo do focinho. É lindo, né? E outra coisa, o cão dando uma coisa que ele próprio não tinha mais dentro de si, né? E dando um humanismo que ele próprio já tinha perdido. Exatamente. O mais humano é o cão. Aliás, é preciso muito cuidado com isso. Não tem a história do fulano de uma grande firma que tinha um olho de vidro e o outro, um comerciante foi fazer um empréstimo. Ele disse, eu concedo o empréstimo, porque as suas penhoras são muito poucas para o empréstimo que você quer e tal. É evitar a falência. Né? Se você disser qual dos meus 2 olhos, qual desses 2 é o de vidro? Aí o comerciante olhou e apontou. Qual é o de vidro? Aí o comerciante olhou e apontou o olho verdadeiro. Porque o olho de vidro tinha muito mais humanismo do que o próprio olho verdadeiro. Ele estava tão desumano que ficou mais duro do que o próprio vidro. É impressionante. Coisa linda. Impressionante, né? Então é por isso que eu estou notando muito que as pessoas estão muito sem olharem para as coisas. Foi o que me chocou no Rio de Janeiro, em 74, quando eu conheci o Rio. Os cariocas me perdoem, que o Rio é uma cidade lindíssima. É que os cariocas não têm mais olhos para ver tanta beleza. É impressionante.
Impressionante. O Caetano dizia uma frase que dizia, sobre a Baía da Guanabara, ele diz, eu estou cego de tanto vê-la. Tá Quer vendo dizer, aí? às vezes as pessoas estão cegas de tanto ver as coisas, não conseguem ver a essência das coisas. Não se apercebe Você mais. percebe, porque vem diariamente, né? O Nelson Rodrigues dizia também, só o gênio enxerga o óbvio. O óbvio, às vezes, você esbarra nele, tropeça nele e não consegue ver. Só o gênio olha para o óbvio e diz, ali está o óbvio. Vocês passavam toda a vida por ele e não compreendiam. Compreendiam só a aparência, não é? Isso é o tal negócio. O autodidata é muito pretensioso em tudo que faz, não é? Então, eu recebi um livro, Joseph Nutt, psicologia, parece que é psicologia, e tudo, não entendia nada. Eu digo, rapaz, isso aqui é para psicólogo. Você não entende psicologia. Já estava para encostar o livro. Quando fui no índice, e lá no índice estava indicado, quando uma criança está se tornando adulto. Eu digo, pronto, isso aqui não é possível que eu não entendo. Não entendi. A única coisa que eu entendi do livro. Sabe quando é que se percebe que a criança está se tornando adulta? Quando ela começa a negar o óbvio. A criança não nega o óbvio. Daí aquela fábula, o rei está nu. Todo mundo querendo aparentar sabedoria. Ai, o rei só de cueca, coitadinho dele. O rei está com os fios dourados e tal, bem vestido. Ela não tem ainda formado Não. como é que ele chama, que o Freud chama de o superego, né? E aqueles interesses, né? Que é a influência da sociedade, as conveniências. Exatamente, aí vem aquela ela história... Ela é cristalina, ela é verdadeira. Exatamente. Na hora que ela começa a fazer um jogo social, e aí, quando ela se transforma num ser social... Tem até bases para isso, né? Uma questão de gosto não se discute. É o que mais se discute, porque o gosto é o resultado do seu refinamento, do refinamento da sua sensibilidade. Quanto mais você refina, mais exigente você vai se tornando. Aí você tem que desenvolver muita tolerância, né? Sim, a alteridade. Esse aforismo aí é em função da tolerância do outro. Exatamente. Você não pode impor o seu gosto Não ao pode outro, não, né? pode não. A Mas também tem subjetividade que do outro. desenvolver muita tolerância para não ficar muito por cima, né? Isso aí às vezes vai E às vezes também não ficar preso a si mesmo, né, Cristiano? Exatamente. Você fica tão preso aos seus próprios valores que não se abre à alteridade, não se abre às circunstâncias, né? Eu vi uma crônica do Casal Monteiro. Antigamente, o mundo terminava na esquina da minha rua. Era tão grande o mundo. E o livro nunca disse. Vocês estão vendo que na minha universidade, a gente não estudava só... Na minha universidade, Cristiano Câmara, não era só ler livros, ouvir música e conversar sobre coisas da cultura. Mas era uma universidade... É uma universidade de humanismo, né? De sentimento. Há pouco a gente estava falando... Você é o reitor, mas você tem uma pró-reitora maravilhosa, que é a Duvina, a sua esposa. E né? você viu ela dizendo aí, não, nós temos 52 anos de casado. Espera aí, de casado não, de bem casado. Porque você mesmo foi testemunha daquela fase difícil que eu passei. Eu acho, sabe, Cristiano, que eu apresentei você como um patrimônio do Brasil. E a Duvina também fica, sabe? Eu acho que fica nesse mesmo nível. Fica assim... Acho que toda mulher tinha que fazer uma universidade Duvina. Olha, tem que fazer uma universidade. Devia ter uma estátua. Né? Agora, rapaz... Na Praça da Mulher. Propõe aí que em frente ao Hospital da Mulher se põe uma das estátuas, seja a estátua da Duvina. Você falou aí nos anteparos que se põe, principalmente na sensibilidade. As pessoas estão muito acostumadas a verem e ouvirem as coisas e lerem mecanicamente, rapaz. É impressionante. E isso tinha também no Crestomatia, isso nós estamos falando. Não era só permitir o acesso do estudante a textos importantes de autores, escritores brasileiros. Trazia mensagens. Ela trazia uma base de humanismo. De formação do caráter da criança. Exatamente. Não é? Isso aqui tem ligação com o que nós estamos dizendo. Exatamente. Não é? Porque, por exemplo, esse negócio da Duvina que eu falo, parece que eu estou conversando aqui com a Duvina também. É porque também tem isso também num casal. O casal se fica tão amalgamado, né? Que perde um pouco e é perigoso também, perder a sua identidade. Mas porque ela passou por tantas coisas, ela tem a sabedoria de dizer assim, olha, é assim, não é assim, está assim. Exatamente. Ela sobreviver à essência do que você é
Entende? Sempre, porque o é permanente, né? Porque- A essência é permanente. Mas naquele momento você estava turbulento. Ela disse, não, eu sei passar por turbulência. Eu sei navegar na Levando turbulência. a nave, né? É a tal coisa, rapaz. O problema também é porque as pessoas desenvolvem muito os excessos, né? Ah, era uma santa. E outro dia ela me chamou a atenção. E você também aguentou muita coisinha e tal e tudo, né? Tolerou muitas coisas. Aí a gente vai quebrando arestas e tudo, né? Não, eu sei também. Não é santa no sentido de que passava a mão na cabeça, não, né? Exatamente. Era Não, um mas eu digo embate, era um as pe- embate. porque as No pessoas... qual os dois As cresceram. pessoas normalmente ou veem a outra com um anjo ou um demônio. Não é bem assim. Um maniqueísmo. Maniqueísmo. Ô, Cristiano, você me trouxe aqui a crestomatia, que funcionou na escola pública até que idade? Até que tempo? Até que Eu ano, sei que mais ela ou vinha menos? desde 31, rapaz. Vinha de E 31 eu quando ia... até eu acho que vinha até perto de 50, por aí assim. anos 50. Os anos 50. Anos 50. E os livros didáticos hoje perderam esse caráter, né? Você porque tem autores... entra também o problema do comércio, né? De Que isso aqui era um livro fundamental para todas as séries. Exatamente. Você vê que não é a primeira edição, é a sexta. É a sexta edição, 1936. Exatamente. Você vê, passava do irmão mais novo para o irmão mais velho. Olha aqui, que autores. Vamos ver aqui. Ah, não diz os autores Ou aqui. melhor, do irmão mais velho para o irmão mais novo, né? Do irmão Hoje não. Hoje tem que ter nova compra de livros e tudo mais, já que ele já não serve mais. E o menino fazia... É primeiro ano isso aqui? Primeiro ano escolar? Alfabetização? Não, porque hoje tudo está diferente. Mas é o primário, é no primário. primário, Pois é, mas o menino no primário, vamos chamar do primário, né? É, Que hoje é o exatamente, ensino fundamental menor, eu acho que é o nome. É, né? tem Uns nomes aí. eu Mas enfim, sei, é o tá sempre primário, reciclando. ensino básico. Pois bem, o menino tinha acesso a Machado de Assis, entendeu? A quem mais? Diz aí os outros autores que eu estou vendo aqui. Isso tudo. Você acabou de falar, Luiz Machado de Guimarães Assis, Júnior, né? Luiz Guimarães, João Ribeiro, deixa eu ver outros O autores. nosso- Afonso Celso. O nosso Antônio de Almeida Lustosa tem aí. Do Antônio E de Almeida depois Lustosa. foi nosso arcebispo. E os poetas, hein? Trechos clássicos. Cadê os né? poetas? Então, essa de Queiroz, imagina, eu sei do primário lendo essa de Queiroz. Porque também é o seguinte, nessa época, o menino não chamava o professor de tia, não, a professora de tia, não. Não é? É outra coisa. Um professor, o menino chegava no liceu, por exemplo, chegava para... Todo mundo se levantava para receber a cátedra, não é? O catedrático, não é? E o professor se dirigia ao aluno de 11 anos, absolutamente fardado e asséptico, como o senhor, não é? O senhor, por gentileza, o professor falando com a criança, chamando de senhor, não era assim? Hein? Hoje o próprio aluno diz, ei, cara. E cara, bota a perna assim em cima da mesa. Cara, eu sei que nós não estamos fazendo nem apologia do passado, nem saudosismos. Mas você tinha uma ritualística Mas, que era rapaz, outra. até isso aí, o Álvaro Moreira, o poeta Álvaro Moreira, por sinal que eu tinha inveja do lado do meu pai, porque ele era amigo do Álvaro Moreira e tal, ele tem uma frase que é lapidar, rapaz. É mais triste do que ter saudade, é não ter do que ter saudade. Não é? Porque fica a pessoa vazia, né? Daí a diferença entre o... Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui com os portugueses. Que é do colonizado, né? Entre o computador português e o computador japonês. Como é? Qual é a O diferença? computador japonês tem uma memória fabulosa, né? O computador português tem uma vaga lembrança. Outra coisa fundamental para a universidade, para o aprendizado. Humor, não é? Não se levar a sério, brincar. Mas eu pedi... lúdico, a ludicidade. Mas isso, né? O aprendizado também passa por isso. Mas eu pedi venha aos portugueses. Né? E eu estava me lembrando, Cristiano... Mas isso é típico do colonizado. Né? Que fica... Que o norte-americano faz isso em termos do inglês, né? Em todos os cantos, né? Os próprios portugueses fazem isso em relação a alguns portugueses de algumas regiões, né? Algumas regiões têm supremacia sobre a outra e são vítimas desse E o pior é que tipo dentro de do coisa. próprio país tem essa discriminação também. Sim, sim, Né? sim. A região mais rica discriminando a mais pobre. E o pobre transgredindo, fazendo esse tipo de piada, né? É o jeito. Mas eu estava me lembrando do seguinte, é que os professores também, na época da crestomatia,
não eram professores formados em pedagogia, ainda não existiam os cursos de pedagogia. Eram pessoas que eram profissionais, né? Médicos que davam biologia, né? Os grandes poetas davam a cadeira de literatura, etc. Era um outro tipo de configuração da escola, né? E você, por exemplo, você que é um homem mais velho do que eu, sabe muito mais ainda do que eu, e não só por isso, que o quanto a escola pública foi deteriorada, sucateada, Mas espoliada. Por causa dos interesses econômicos, né? É o tal negócio, né? É ali o público, a sucateada e tal, exatamente para se recorrer, gastar dinheiro com educação da criança e tudo mais. Embora a gente fale escola pública e esquece duas coisa. escolas públicas muito sérias também, que é o Colégio Militar, né? E a Escola Técnica, né? Sim. A antiga Agora, escola naquela técnica. época, o liceu era fabuloso. Mas o liceu, né? Era fabuloso. Se bem que eu estava... No passado era o contrário, não era, Cristiano? Você tinha vergonha de dizer que estava no colégio pago, né? Sim, porque havia logo a discriminação, né? Por exemplo, aqui, o mais caro é o São João. Tanto é que do Castelo, é a tal coisa, um classe média, ele leva a vida a querer romper etapas, né? A querer ganhar melhor, para se vestir melhor, para morar melhor, para não sei o quê, entendeu? Quando deveria pensar melhor, não é? E outra coisa, hoje as pessoas têm as coisas e pensam que têm as coisas. E as coisas é que têm as pessoas, né? Se é automóvel, ainda chama automóvel. Porque carro na minha época era carro de boi, carro de trem, né? Carro de mão. Automóvel, o automóvel não precisava ter automóvel do ano. Eu me lembro, rapaz, meu pai vinha do emprego dos anos 50, eu adolescente, vinha num DKW de 1932, 33, pelo amor de Deus, os anos 50 ele ainda funcionando, é aquele de 2 tempos. Eu digo, hoje em dia não. Passou 1 ano ou 2 anos, tem que mudar de carro e tal, e você fica preso aquilo ali, rapaz. Eu estou aposentado desde 79. E tem amigos meus que foram se aposentar onde? No São João Batista. Olha, eu estava falando dos autores da Crestomatia e eu estava aqui imaginando, você imagina um menino de 11 anos lendo episódio de Dona Inês de Castro, escrito por nada mais, nada menos do que Luís de Camões. Luís de Camões. Estás a ver? Estás a ver? Isso tudo se refletia também Coisa na linda. música que você ouvia. Mesmo música popular. Eu, devido a meu pai viajava muito, então eu tinha mais diálogo com minha mãe. E eu ouvindo lá, quando eu comecei a pesquisar, né? 52, 53, 10 anos depois, 62, 52 eu comecei, né? Eu guardar uma coisa ou outra, aí fui vendo que estava guardando coisas que não se encontrava mais no comércio, né? Discos que não se encontravam mais no comércio. Falei, rapaz, vou continuar guardando aqui. E então minha mãe ouvia, gostava e tal, e dizia, olha, a gente ligava o rádio e estava tocando isso aí. Eu digo, mas o ambiente era esse, tão delicado assim, tão romântico era. Então eu calculei que deveria ter menos confusões, né? Deveria ter mais amor e tal. Por isso é que as coisas antigamente duravam mais. Né? Cristiano. O Cristiano é de uma família. Eu estava dizendo que ele é um patrimônio, e repito, é um patrimônio do Brasil, patrimônio cultural do Brasil. Algumas pessoas deviam ser tombadas, né? Você devia ser tombado e ganhar o título da imortalidade. Não, mas eu acho. Porque eu costumo dizer que estou mais para São João Batista que para Iguatemi, né? Então. Mais para São Bautista do que para Campo, né? São João Campo da Paz, não? Como é? Não, Iguatemi. Para Iguatemi, quando você vai para Iguatemi, não é para feira, porque no meu tempo, né? Para Iguatemi, que é comprar as coisas e ver as coisas e tal e tudo. Não, eu também é para repousar mesmo e tudo. Não é tal coisa. A gente prolonga. Não é verdade. Não, mas peraí. Eu poderia dizer de você, como disse o nosso Machado de Assis, de uma personagem. Ele descreve uma personagem dizendo, fulano de tal tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Eu posso dizer que você também. Você tem quanto? 73? 73 na certidão de batismo, mas 27 nos olhos. Vou fazer agora dia 7. É o tal coisa, o libriano, né? Agora eu não acredito muito negócio de signo, não. Eu sempre cito por oportunismo. Porque a minha esposa é escorpião. E geralmente o escorpião domina o libriano. Não, e você é o inferno astral dela, eu acho.
Porque é o signo, é o signo, como é que chama? Que antecede. Eu acho que Libra antecede Escorpião. E outra coisa, o Libra tem que se policiar muito por causa da ambivalência e tudo. Ele quer agradar a todo mundo, e quem quer agradar a todo mundo termina não agradando ninguém. Mas olha, Cristiano, o inferno astral parece uma palavra terrível, mas não é só, não é pro mal, não é do lado mal, não. O inferno astral é aquilo que te desestabiliza, que te renova, que te desmonta, entende? E a partir dali você pode... Mas é terrível, a experiência é terrível. Eu já vivi. É terrível. Mas eu estava falando da família Câmara, Cristiano Câmara, para dizer que ele vem, ele é um patrimônio, mas ele já vem de sangue. Ele está falando do pai dele, o pai dele é o nosso... Os grandes jornalistas. Foi um dos fundadores da CI. Um dos fundadores da CI, um homem que também era um patrimônio dessa cidade, é um patrimônio dessa cidade, que é o Gilberto Câmara. Ele é sobrinho de Dom Helder Câmara, não é? Ele é tio daquele Márcio Câmara, que é o nosso cineasta. Foi. Não é? Que fez um filme tão lindo com você. Em 2003. Rapaz, o Márcio, em 48 dias, me projetou o que eu não consegui em 48 anos. Você nacionalmente, internacionalmente. Por isso é que é preciso ver os valores que nos são apresentados hoje. Olha, você falou em rádio e o Cristiano nos trouxe um rádio. Um rádio. E eu vou encerrar esse primeiro segmento do programa pedindo para o Cristiano apresentar esse rádio. Olha o que ele me trouxe. Não, porque o jovem de hoje... Deixa eu mostrar. O jovem de hoje, ele está com o celular que filma, celular que bate foto, celular que faz isso, aquilo outro, minimizado, né? Miniaturado e tudo. Então, minimizar, inventar agora, minimizar, deletar. Eu digo, rapaz... Inicializar, agora inventaram isso. Inicializar. Por que não pode ser iniciar? Eu preciso me reciclar, viu, rapaz? Agora, para que inventar esse verbo, inicializar? Então, tudo isso... Tudo bem que exija deletar, que criem outros. Sim. Mas inicializar, eu fico nervoso. Tem início, iniciar. Mas tudo bem, continua. Então, Cristiano. tudo isso é uma maneira de agir do próprio ser humano quando ele se fascina com um objeto. Nessa época era o rádio. Eu deixei de trazer um porque Dovina não deixou eu trazer. Eu até lhe disse como é. Sim, porque hoje o celular fotografa, o celular é tudo. rádio, o celular é mensagem, Então, é correio, é tudo. Então, nessa aqui época, também seria o rádio dessa época? Não, seria exato, isso? porque isso aqui é na parede, né? Tem os dois parede. aqui, né? E ele é o quê? Ele é um porta-cartas. Aqui, um porta-cartas. Um porta-cartas. Deixa eu botar aqui. Você põe aqui as cartas aqui, tudo aqui. Tem um compartimento aqui. Exatamente. Muito bem. Porta-cartas e um chaveiro. Um chaveiro. Aqui, um chaveiro. Pra você colocar aqui a chave, pendurar. E tudo é motivo. Também. Principalmente. Principalmente, e eu vou terminar esse segmento do programa com o que ele é também, principalmente, que é rádio. Exatamente. Agora tinha em forma de garrafa. Agora quem quiser mandar mensagem pra você, só fala direito, você já vê online. Olha, daqui a pouco a gente volta conversando com Cristiano Câmara no nosso diálogo. Daqui a pouco a gente volta. A gerente é a Estela. O telefone é o 3226-2557. Repetindo o telefone da Casa de Livros Usados, o Geraldo. 3226-2557. Um dos objetos trazidos aqui pelo nosso convidado é exatamente esse rádio. Esse rádio, ele vai dizer de quando é o Antique Radio. Antique Radio. O modelo é antigo. Agora, eu estou conversando aqui com o Cristiano Câmara, esse patrimônio da nossa cidade, esse pesquisador, esse homem de cultura, da área de pesquisa em música popular brasileira, em cinema no mundo e em música clássica. Cristiano, você estava falando no segmento passado sobre o rádio, a importância do rádio. Agora, eu estava chamando a atenção e fiz a ilação entre o rádio celular, que é o objeto de ponta hoje em dia, né? Tecnologia de ponta e tal e tudo, porque muitas vezes, né,
o novo que nos é apresentado é o antigo que foi esquecido. Então,